Desde o início do seu pontificado, o Santo Padre Papa Francisco expressou em diversas ocasiões seu interesse por uma preparação mais aprofundada dos casais ao matrimônio, insistindo sobre a necessidade de um itinerário amplo, inspirado no catecumenato batismal, que permita aos noivos viver de modo mais consciente o sacramento do matrimônio. Sua preocupação nasce de uma situação de fato generalizada, caracterizada pela fragilidade dos matrimônios, pela compreensão limitada do dom do sacramento, do significado do amor conjugal e da vocação autêntica que esse representa. O número sempre menor de pessoas que se casam e também o breve tempo de duração dos matrimônios sacramentais, como também o problema da validade dos mesmos, constitui um desafio urgente que coloca em jogo a felicidade de muitos fiéis leigos pelo mundo inteiro. Isso requer um renovado empenho e um forte sentido de responsabilidade eclesial para reforçar a preparação ao sacramento nas dioceses e nas paróquias de todos os continentes. Por esse motivo, gostaríamos de hoje refletir com vocês sobre a possibilidade de adotar alguns itinerários catecumenais de preparação ao matrimônio. Trata-se de trabalhar em um projeto pastoral concreto a partir de alguns princípios gerais que lhes proporemos, convidando-os depois a elaborar propostas práticas e criativas, considerando as específicas necessidades das realidades de vocês, tendo em vista dar assim uma resposta criativa ao apelo do Papa. A ideia de construir itinerários catecumenais para o matrimônio não é nova na reflexão eclesial. A partir dos anos 60, algumas conferências episcopais fizeram essa proposta através de documentos nacionais e regionais. Após os 2 sínodos sobre a família, Papa Francisco a propôs em várias ocasiões no seu magistério ordinário e essa foi gradualmente tomando forma na sua reflexão pastoral. A ideia de fundo é que, de modo análogo ao que acontece no batismo, seria de grande ajuda uma formação à fé e um acompanhamento para se adquirir um estilo de vida cristão em vista da celebração do matrimônio. O catecumenato, de fato, pode inspirar em cada época novos caminhos de renovação da fé, pois propõe um estilo de acompanhamento das pessoas de forma pedagógica, gradual, ritualizada. O catecumenato matrimonial, especificamente, não pretende ser uma mera catequese, nem sequer transmitir teorias. Esse propõe apresentar aos noivos o mistério da graça que estão para viver e que lhes pertencerá em virtude do sacramento. Da mesma forma como a Igreja tem o cuidado de preparar da melhor forma possível os sacerdotes e religiosos a viverem a sua vocação e missão, dedicando a eles longos anos de formação, é também dever da Igreja preparar adequadamente os noivos para acolherem a vocação matrimonial e a perseverarem nela por toda a vida, desempenhando a missão que é própria deles. Sacramento da ordem e sacramento do matrimônio merecem os mesmos cuidados, pois o Senhor chama homens e mulheres com a mesma intensidade e o mesmo amor a uma vocação ou a outra. O princípio do qual partir, portanto, é que o matrimônio não é um ponto de chegada, é uma vocação, é um caminho de santidade que abraça toda a vida das pessoas. É responsabilidade de toda a comunidade eclesial assumir este cuidado em um percurso compartilhado entre sacerdotes, casais cristãos e agentes de pastoral que devem colaborar entre eles e de acordo com o próprio bispo. A equipe que conduz o processo pode ser formada por alguns casais apoiados por um sacerdote e por outros especialistas em pastoral familiar. É aconselhável confiar esta tarefa não a um único casal, mas a diversos, de preferência com idades variadas. Seria necessário que aqueles que acompanham possuíssem uma formação e um estilo de acompanhamento adequados a um percurso catecumenal. Não se trata de transmitir noções ou de levar a adquirir competências,
mas, sobretudo, de guiar, ajudar e estar próximos dos casais ao longo de um caminho a ser percorrido juntos. O catecumenato matrimonial não é uma preparação para enfrentar um exame, mas para uma vida a ser vivida. Será necessário um processo gradual de acolhida, de sustento, mas, sobretudo, o testemunho de outros casais cristãos. Deverão ser colocadas em luz as experiências pessoais, de modo que os casais sejam seguidos de perto. Para atuar de modo eficaz uma renovada pastoral da vida conjugal, é indispensável que tanto os casais acompanhadores como os presbíteros nos seminários sejam adequadamente formados em relação aos conteúdos, mas também preparados à recíproca complementariedade e corresponsabilidade eclesial. Essa comunhão natural no apostolado entre esposos e presbíteros esteve presente na vida eclesial desde o princípio, como demonstra o exemplo de Paulo, assessorado na evangelização por Áquila e Priscila. Porém, hoje deve ser descoberta e vivida nas paróquias e dioceses, considerando que a diversidade de estilos e de linguagem, de experiências de vida, de carismas e de dons espirituais próprios de cada estado de vida, é uma grande riqueza na transmissão da fé. Aqueles que são encarregados pela ação pastoral, os párocos e os bispos, desempenham um papel importante de animação e de coordenação. Os esposos, ao invés, devido à sua específica experiência, poderão, nos percursos de acompanhamento, apresentar situações concretas, intervindo como mentores dos noivos em relação a muitos aspectos da vida nupcial e familiar. Os esposos que apresentam disponibilidade para este serviço alcançam, através deste, grandes benefícios. Levar adiante juntos um compromisso pastoral, digo isso por experiência própria, e anunciar o evangelho do matrimônio juntos, constitui de fato um fator de união espiritual e de enriquecimento do casal. Ao mesmo tempo, será preciso evitar o risco de que os leigos substituam o sacerdote, assumindo papéis e funções que não lhes competem. Feita esta premissa, é importante que o percurso catecumenal seja transversal, sinodal e contínuo. A transversalidade para superar a divisão dos setores pastorais em compartimentos estanques, pastoral da infância, pastoral da juventude e pastoral familiar, precisam caminhar juntos, em sinergia. Devem ter conhecimento recíproco dos percursos e objetivos pastorais para dar continuidade e possibilidade gradual de aprofundamento na fé. A pastoral vocacional deveria permear de si estes âmbitos para dar unicidade e coerência ao percurso de fé das pessoas. A sinodalidade define o específico modus vivendi et operandi da Igreja, que realiza concretamente o seu ser comunhão no caminhar juntos e na participação de todos os seus membros na ação evangelizadora. A continuidade se refere ao caráter não episódico, mas prolongado no tempo, permanente, da vida pastoral, da vida conjugal. Pode-se assim criar itinerários pedagógicos que, nas várias fases de crescimento humano e na fé, acompanhem as crianças e os jovens na gradual descoberta da sua vocação, seja ao matrimônio, seja ao sacerdócio ou à vida religiosa. É de fato urgente preencher onde existam aqueles longos períodos de abandono pastoral em algumas fases da vida das pessoas e das famílias, causados pelo distanciamento da comunidade e, frequentemente, da fé. Ao elaborar este projeto pastoral, alguns requisitos devem ser considerados. Que dure um tempo suficiente para que permita aos casais um real amadurecimento. Que, mesmo partindo da experiência concreta do amor humano, no centro da preparação estejam a fé e o encontro com Cristo. Que o projeto seja articulado por etapas e estas sejam demarcadas com rituais de passagem a serem celebrados dentro da comunidade, que seja composto de formação, confronto, diálogo, liturgia, oração, festa, que haja uma clara conexão entre o matrimônio e os demais sacramentos.
que se possa personalizar o percurso com criatividade e sempre com flexibilidade, para ir ao encontro das necessidades dos casais. O ritual de iniciação cristã para os adultos poderia constituir um quadro de referência geral no qual inspirar-se. O itinerário catecumenal propriamente dito poderia ser precedido por uma fase pré-catecumenal. Esta coincide na prática com o longo tempo de preparação remota ao matrimônio, que poderia iniciar desde a infância e prosseguir na juventude. A fase catecumenal poderia ser constituída por 3 etapas: a preparação próxima, a preparação imediata e o acompanhamento dos primeiros anos de vida matrimonial. Entre as fases pré-catecumenal e aquela propriamente catecumenal, pode-se prever uma fase intermediária, na qual é feita a acolhida dos candidatos ao catecumenato. Vejamos brevemente cada uma das fases. A fase pré-catecumenal. A preparação remota precede o itinerário catecumenal propriamente dito. Esse pretende, desde a infância, preparar o terreno no qual poderão ser semeadas as sementes da futura vocação à vida conjugal. A Igreja descobrirá o modo mais oportuno para narrar às crianças o projeto de amor que Deus tem para cada pessoa, do qual o matrimônio é sinal e que também, em cada caso, se manifestará como uma chamada vocacional. Essa preparação remota não deve ser subestimada e pode ser estratégica para os nossos filhos. Eles precisam ter uma visão do seu futuro. Mas como farão para imaginar sua vida no matrimônio se não têm diante de si um modelo de vida conjugal e ninguém que lhes fala a respeito? O percurso de formação iniciado com as crianças poderá prosseguir com os adolescentes e os jovens, de modo que não cheguem à decisão de casar-se, quase por acaso, e após uma adolescência frequentemente marcada por experiências afetivas e sexuais dolorosas para a sua vida espiritual. Numerosos jovens, pelas mais variadas causas provenientes do contexto familiar, jamais pensaram no casamento como uma vocação e até por isso se satisfazem com a convivência. O percurso educativo de preparação remota deveria ser colocado no planejamento pastoral de toda a paróquia ou realidade eclesial. Deveria ser explicitamente apresentado no âmbito de pastoral da juventude. Seria oportuno dar uma colaboração com as associações e movimentos leigos para realizar intervenções pastorais em sinergia e com o espírito de comunhão eclesial. Uma coisa que ajuda muitos jovens é um acompanhamento rico de proximidade, testemunho. Suscita sempre um grande interesse entre os jovens a escuta direta de cônjuges que narram a sua história em conformidade ao sim dito por eles, ou o testemunho de noivos que procuram viver cristamente o noivado, inclusive aqueles que fizeram a escolha pela castidade antes do matrimônio. Os jovens têm necessidade de momentos pessoais para perceberem o estreito vínculo que existe entre vida de fé e vida afetiva. Passando para a fase intermediária, a acolhida dos candidatos precede a admissão ao catecumenato. Esta fase intermediária poderia ter duração variável, vivida como um tempo de encontro e de conhecimento pessoal dos casais, no qual, para nós, é necessário que o matrimônio seja objeto de um autêntico anúncio por parte da Igreja, sobretudo para aqueles que não fizeram uma experiência madura de fé e de envolvimento eclesial. Reservamos para este momento uma atenção particular àqueles que preferiram conviver antes de se casar. A acolhida pode ser feita por um casal, apoiados, onde for possível, por um sacerdote. Poderá consistir de alguns encontros, durante os quais se procurará compreender, ajudados pelo casal, as razões pelas quais pedem para fazerem um discernimento. Em todo caso, é importante que haja disponibilidade para iniciar o catecumenato, um caminho de fé-conversão.
Nos dias de hoje, a numerosa presença de pessoas batizadas que pedem para se casar na igreja sem uma experiência madura de fé impõe uma atitude pastoral de maior atenção em relação a elas. No plano pastoral, é coerente com a praxis sacramental da igreja colocar em dúvida a oportunidade de celebrar o sacramento do matrimônio entre batizados quando estes não apresentam suficiente disposição em crer ou quando rejeitam de modo explícito e formal aquilo que a igreja se propõe a realizar ao celebrar o matrimônio. Algumas situações sempre mais frequentes merecem uma atenção especial. Trata-se de casais em que um é cristão e o outro é de religião não cristã, ou um é católico e o outro é de outra denominação cristã não católica. Da mesma forma, pode haver casais em que ambos são católicos, mas um se nega a seguir o caminho catecumenal. Em todos estes casos, será papel do presbítero avaliar o melhor procedimento para ajudar na preparação ao sacramento. No final da fase de acolhida, uma vez amadurecida a decisão de seguir o caminho catecumenal, o casal será encaminhado para a etapa seguinte de preparação. Este passo poderia ser expresso através de um ritual de entrada no catecumenato propriamente dito. Isto pode ser feito de forma simples, apresentando o casal à comunidade durante a missa com uma oração, algum gesto concreto, por exemplo, com a entrega da Bíblia, evitando, porém, que este ritual possa, de algum modo, assemelhar-se ao rito do matrimônio. O catecumenato deverá ser um período de formação que compreende a preparação próxima, a preparação imediata e o acompanhamento nos primeiros anos de matrimônio. A duração destas etapas deverá ser adaptada, repetimos, levando em consideração os aspectos religiosos, culturais, do ambiente e até mesmo as situações pessoais de cada casal. O catecumenato matrimonial, nesta etapa, deverá ter o caráter de um autêntico itinerário de fé. Deverá ser feita uma retomada dos sacramentos, uma introdução à oração cristã, de modo a adquirir o hábito de rezar juntos o que deverão fazer na futura vida conjugal. Os noivos serão ajudados a aproximar-se da vida eclesial, sendo convidados a participar também de momentos de festa e convivência, de celebração dos sacramentos, de retiros espirituais, de momentos de adoração eucarística. A preparação próxima deverá também prever um caminho de reflexão sobre os bens próprios do matrimônio. Será importante aprofundar tudo o que está ligado ao relacionamento do casal e à tomada de consciência de eventuais carências psicológicas ou afetivas. O objetivo desta etapa é concluir o discernimento humano e espiritual de cada casal. Para isso, deverá ser aprofundada não apenas a teologia do matrimônio, mas também tantos outros aspectos ligados à prática da vida matrimonial. Cada pessoa deve ser pessoalmente acompanhada no próprio caminho, seguindo sempre a lógica do respeito, da paciência e da misericórdia. A lógica da misericórdia, contudo, não deve ofuscar as exigências de verdade e de caridade do Evangelho propostas pela Igreja, e jamais se deverá renunciar a propor em toda a sua beleza o desígnio divino sobre o amor humano e sobre o matrimônio. Na conclusão desta etapa, e como sinal de admissão à etapa seguinte de preparação imediata, poderia ser realizado um rito de noivado. A escolha do momento mais oportuno para a celebração de tal rito será personalizada em diálogo com os membros da equipe dos formadores e com o sacerdote. O rito do noivado, no seu valor pessoal e eclesial, deve sempre ser reavaliado. Neste rito, a Igreja entrega aos casais a missão do noivado, que consiste no discernimento. Este deve ser entendido como promessa de matrimônio. Esta promessa, no entanto, não leva a uma obrigação legal de contrair o matrimônio. E ainda a celebração deste rito não deve ser confundida com o matrimônio. Por este motivo, recomenda-se nunca vincular a bênção dos noivos à celebração da missa. Nos meses que precedem a celebração do matrimônio, tem lugar a preparação imediata às núpcias.
O início desta etapa poderá ser marcado por um breve retiro espiritual, por exemplo. Seria oportuno retomar os principais conteúdos do caminho percorrido, que serão objeto específico dos colóquios canonicamente previstos com o pároco. Ao mesmo tempo, poderiam ser relembrados os aspectos doutrinais, morais e espirituais do matrimônio. Aproximando-se o dia do casamento, será importante dedicar espaço à preparação litúrgica dos casais. Pode ser de grande utilidade um retiro espiritual, como também buscar o sacramento da reconciliação. Onde for possível, poderia-se pensar também em uma celebração comunitária do sacramento da reconciliação, da confissão, envolvendo as famílias de origem dos noivos e as testemunhas, colocando em relevo o fato que, com a presença deles, estes dão visibilidade à comunidade eclesial que acolhe a nova família no seio da Igreja. O caminho catecumenal não termina com a celebração do matrimônio e exige um acompanhamento permanente, feito de reflexões, diálogo e ajuda por parte da Igreja. Esse aspecto é muito importante. É necessário acompanhar de perto ao menos os primeiros anos da vida conjugal e não deixar sozinhos os recém-casados nesta fase da vida tão especial. É o início de um caminho, pois o casal constitui um projeto aberto, não uma obra concluída. A graça contida no sacramento, de fato, não age de modo automático, mas requer que os cônjuges aprendam a cooperar com ela. Para realizar tudo isto, será proposto aos casais que prossigam o caminho catecumenal com encontros mensais e outros momentos, seja comunitário, seja como casais. Este é o tempo para uma mistagogia matrimonial. Com o termo mistagogia, entende-se uma introdução ao mistério, que é um tipo de catequese particular que os pastores da Igreja nos primeiros séculos dirigiam aos neobatizados para fazê-los entender aquilo que aconteceria no batismo recebido durante a solene vigília pascal. A catequese mistagógica era frequentemente marcada por algumas perguntas retóricas do tipo: vocês sabem o que receberam? Vocês sabem o que o Senhor acabou de realizar em vocês? Este estilo pode muito bem ser aplicado ao matrimônio. O convite a ser feito é: sejam aquilo que são, vivam sempre mais como casados. Para isso, é importante ajudá-los a perceber a presença de Cristo, não apenas nos demais sacramentos, mas sobretudo no sacramento do matrimônio, porque Cristo está presente entre eles. A graça do sacramento age entre eles e se manifesta na sua vida cotidiana. Os esposos devem, por isso, ser ajudados a perceber os sinais desta presença na sua união. É essencial focalizar a frequência aos sacramentos da Eucaristia e da reconciliação, por meio dos quais vai amadurecendo a sua específica identidade esponsal. Os esposos devem desenvolver uma autêntica espiritualidade conjugal que alimente o específico caminho de santidade ao qual são chamados. Entre os instrumentos pastorais a serem priorizados, tem a celebração do aniversário do casamento. Por ocasião dos aniversários mais importantes, a renovação das promessas matrimoniais. Numerosos são os aspectos da vida conjugal e familiar que podem se tornar objeto de diálogo e de catequese nestes anos. A sexualidade no matrimônio, a transmissão da vida e o controle da natalidade, a educação dos filhos. Trata-se de uma fase de aprendizado, durante a qual será uma grande ajuda a proximidade concreta de casais que compartilham com aqueles mais jovens o que aprenderam ao longo do caminho. A pastoral familiar será, sobretudo, uma pastoral do vínculo, como diz Papa Francisco. Os casais deverão se ajudar, cada vez que se encontrarem em dificuldade, a cuidarem, além de tudo, da defesa e do fortalecimento da união matrimonial, para o bem deles e dos filhos. Para isso, deve-se ensinar-lhes a paciência e a prudência, principalmente nos momentos de dificuldades, aprendendo a não enxergar na dissolução do vínculo conjugal uma rápida solução para os problemas, o que infelizmente os casais são frequentemente aconselhados a fazer. Os casais devem treinar a defesa do seu matrimônio. Seria útil também oferecer indicações de lugares e pessoas, consultórios ou famílias disponíveis
às quais poderiam se dirigir para pedir ajuda desde o aparecimento das primeiras dificuldades. Na medida em que for se configurando a identidade do casal, poderá crescer neles o sentido da missão que desabrocha do sacramento. Os recém-casados poderão gradualmente ser envolvidos na vida comunitária, na preparação de noivos ao matrimônio, na pastoral da infância e da juventude. Tudo o que foi ilustrado até agora poderia ser resumido em algumas linhas pastorais conclusivas. Qual o objetivo deste caminho catecumenal? Oferecer aos casais uma melhor e mais aprofundada preparação ao matrimônio, mediante um itinerário inspirado no catecumenato batismal, que possa conduzir a um sério discernimento pessoal e como casal. Na responsabilidade de acompanhamento dos casais deverá ser envolvida toda a comunidade eclesial, em um caminho compartilhado entre sacerdotes, esposos cristãos e agentes de pastorais. Para isso é necessária uma adequada ação de formação. O itinerário de preparação matrimonial do tipo catecumenal deve ser considerado um instrumento pastoral, a ser adaptado sempre com flexibilidade quanto aos modos e aos tempos de atuação, nas situações concretas dos casais que se tem diante, sempre com grande flexibilidade. O itinerário não se limita à comunicação de conteúdos doutrinais, mas deseja formar e levar ao discernimento. O itinerário conserva sempre, por todo o tempo de sua duração, um caráter querigmático. Em cada uma de suas fases, seria importante manter unidos o percurso de crescimento humano e espiritual dos casais. O itinerário deveria com coragem enfrentar temas e questões que representam desafios sociais e culturais. E as etapas de crescimento poderiam ser assinaladas por rituais de passagem que demarcam o caminho que se está percorrendo e dão a cada etapa a consciência psicológica de ter avançado. O itinerário poderia ser articulado em 3 fases: a de preparação remota, que abraça a pastoral da infância e da juventude, a fase intermediária de acolhida e a fase catecumenal propriamente dita, que por sua vez prevê 3 etapas distintas. Uma primeira etapa de preparação próxima, uma etapa de preparação imediata e uma etapa de acompanhamento dos casais nos primeiros anos de vida matrimonial, que se conclui com a entrada do casal na comunidade e na pastoral familiar ordinária da comunidade. O itinerário quer unir de maneira transversal a descoberta da fé cristã desde a infância, a descoberta da vocação, seja ela qual for, ao matrimônio ou à vida religiosa ou consagrada. O itinerário, enquanto prepara os casais ao matrimônio, os introduz na vida eclesial. Sabemos que a tarefa de dar início a um percurso formativo de tão longa duração possa parecer irrealizável, mas exortamos as igrejas locais a terem coragem e a ousarem uma mudança onde for necessário. As obras do reino sempre começam com um pequeno grão de mostarda, mas com o tempo podem se tornar uma grande árvore, capaz de oferecer sombra e proteção àqueles que estão à procura e na necessidade. Obrigada a todos.